Bom dia, paz do Senhor Jesus. Hoje nós estamos meditando na palavra em Juízes 6, aonde Deus quer falar conosco através dessa palavra. Ele quer nos ensinar, porque a palavra de Deus é para ensinar, porque a palavra de Deus fala para nós meditarmos na palavra dia e noite, porque é isso que vai trazer força, que vai trazer estratégia. E aqui em Juízes 6, a gente vê que o povo de Israel pecou contra Deus. Em várias passagens o povo de Israel peca contra Deus. Porém, todo pecado, ele tem uma sentença. E nesse momento, o povo de Israel, como pecou contra Deus, Deus permitiu que o povo caísse nas mãos dos medianitas, que era o povo do inimigo, era o povo que estava ali confrontando o povo de Israel. E nesse período, todo o povo de Israel teve que fugir para as montanhas. Teve que realmente ficar ali escravo daquele povo dos medianitas. Eles não podiam ali ter livre acesso a nada, tiveram que ficar escondido. Aí eles tinham que malhar o trigo. O que é malhar o trigo? É fazer a separação dos grãos e da palha. Então tinha um lugar específico para fazer isso, para poder malhar o trigo. Porém, o inimigo já sabia onde que malhava o trigo. Então o inimigo ia e roubava todo o mantimento. Roubava tudo que o povo de Israel tinha. E isso causou grande escassez. Foi um período de dificuldade, um período muito complicado. Só que no meio de toda essa confusão, Deus encontra uma pessoa chamada Gideão. Gideão, ele era o menos importante da sua família, ele era alguém de baixa estatura, ele era alguém que não era uma pessoa reconhecida na tua família e nem na sociedade. Era alguém incomum, improvável. E de repente esse Gideão pode ser um de nós. E aqui então, Gideão, ele fez coisas diferentes de todo mundo. Por isso que é necessário que a gente abra a nossa mente e entenda que ser diferente chama a atenção de Deus. Mas ser diferente em coisas boas. Gideão pega aquele trigo que ele tinha que malhar e ele leva para o meio das montanhas e ele foi fazer o quê? Foi malhar o trigo no lagar. O que é o lagar? É onde fazia o que? É onde espremia a uva para sair o suco. Então a gente foi estudar, né? Lagar é um recipiente geralmente feito de pedra, onde as uvas são pisadas e esmagadas. Então tinha um lugar específico para malhar o trigo e tinha um lugar específico para pisar e esmagar as uvas lá no lagar, onde se fazia o vinho. Só que daí, olha bem, Gideão, ele catou o trigo que ele tinha que malhar, ele foi malhar aonde pisava e esmagava as uvas. Ele teve que confundir o inimigo. E é assim que a gente tem que fazer. A gente tem que confundir o inimigo. Coisas que você nunca fez, oração que você nunca fez. Por isso, irmãos, que quando eu vou orar, eu falo, Senhor, me ensina a orar como convém. Que eu venha fazer a oração que eu ainda não fiz. Que eu venha derramar a lágrima que eu ainda não derramei. Que eu venha me expressar da maneira que eu não me expressei. É necessário que a gente mude, que a gente deixe que a palavra de Deus nos transforme. Que a Bíblia diz que temos que ser renovados através da palavra. Até mesmo na adoração. A adoração diferente, a adoração com liberdade, chama a atenção de Deus. Então Deus manda um anjo e vem falar com Gideão. E é muito lindo, porque Deus fala para Gideão, vai com a força que tu tens. Deus enxergou força, Deus enxergou coragem, Deus enxergou ousadia. Então, meu irmão, você que limita o poder do Espírito Santo, você que se limita na adoração, você que se limita na hora de você expressar algo diante de Deus. Às vezes você tem um problema e você está tentando resolver da sua maneira. Não, eu estou orando, eu estou buscando, mas ore diferente, busque diferente. Vai malhar o trigo no lagar. Vai orar em lugar diferente. Procura um lugar onde você possa ter liberdade na hora da expressão, na hora de dar um grito. É importante que a gente permita que o Espírito de Deus nos conduza. Porque Jesus, ele já entregou o teu Espírito, ele conquistou nossa liberdade. E muitas vezes, status, vergonha, timidez, inferioridade, tudo isso acaba sendo algemas, correntes que nos aprisiona de novo. E a gente fica escravo de novo. Então a gente vê que o povo de Israel era a menina dos olhos de Deus. O povo de Israel era um povo escolhido. Porém, por conta do pecado,
Eles viviam aprisionados, viviam escravos de povos pagãos. E aqui mais uma vez aconteceu isso. Tiveram que fugir para as montanhas, tinham o seu alimento roubado pelo povo dos medianitas. Mas tinha uma pessoa que confundiu o inimigo. E hoje eu quero te convidar a confundir o inimigo. Confunda o inimigo. Não está conseguindo orar dentro da tua casa? Vai orar no meio do mato. Não está conseguindo expressar o quanto você ama Deus neste ambiente? Muda de ambiente. Não está conseguindo alcançar o coração de Deus com a tua oração? Muda a oração. Aleluia. Aleluia. Então confunda o inimigo. Então Deus fala para ele: vai com a tua força. Deus enxergou a força dentro de Gideão. E Gideão, na hora, ele falou: mas Senhor, eu sou menor, eu sou menos importante da minha família. Aí Deus fala para ele: não sou eu quem te envia? Não sou eu que estou falando para você ir? E olha o que Deus fala: vai e liberta o povo de Israel das mãos dos Median. Deus fez de Gideão um libertador. Sabe por quê? Aleluia. Deus já estava antecedendo a morte de cruz. Deus já estava vendo, já estava provando Gideão, porque Gideão estava sendo o quê? Um libertador. Já estava antecedendo a vinda de Cristo. Porque na hora que Gideão então pede ao Senhor que ele iria fazer um holocausto, iria dar uma oferta a Deus, e se essa oferta fosse aceita, ele iria entender que ele realmente era escolhido para ser o libertador do povo de Israel, para estar à frente de um exército. Então o que ele faz? Ele prepara um altar para fazer o quê? Um holocausto, uma oferta a Deus. Ele pega um cabrito, porque naquela época a oferta era assim: pega um cabrito, mata o cabrito, separa a carne, pega os grãos de trigo que ele malhou, faz pão. Aí ele pega a carne, pega o pão e leva no altar. Aí o sangue que ele separou, ele derrama. Aleluia. Sabe por que ele fez isso? Porque na cruz foi o mesmo que Jesus fez por nós. Jesus era a carne, Jesus era o pão. E depois ele teve que derramar o seu sangue para selar aquela oferta que ele fez em nosso lugar. E naquele momento ele foi aceito como nosso Salvador. Deus aceitou o seu sacrifício e fez dele o nosso libertador. Assim também foi com Gideão, do mesmo jeito. Deus já estava antecedendo aquela morte de cruz. Então Deus viu em Gideão o teu filho amado. Deus viu em Gideão o teu filho amado. E nesse momento Gideão entregou a melhor oferta da tua vida. E de Gideão, o coração dele se transformou uma fonte de vida. Então ele transformou tudo, porque ele libertou o povo de Israel. Tinha-se 32 mil homens para lutar contra os medianitas. Só que Gideão era a fonte da vitória. Deus não precisa de tudo isso. Você que está preocupado com quantidade, muda hoje o seu pensamento. Deus precisa de um coração disponível, uma fonte a jorrar da vitória. Erga a tua cabeça, meu irmão. Você é mais do que vencedor, vencedora. Você é a fonte de Deus. Então nesse momento, Deus fez de Gideão a fonte da vitória de Israel. Deus dispensou todo aquele monte de homem, falou para Gideão: Gideão, aquele que tiver com medo, manda embora. Foram embora 22 mil homens, porque tudo tinham medo. Depois o Deus mandou Gideão levar esse resto que sobrou para tomar água no rio. E aqueles que tomariam a água vigilante, esses seriam os escolhidos. Apenas 300 ficou com Gideão. 300. Porque Deus não precisa de quantidade, mas sim de qualidade. Porque a fonte da vitória estava no coração do libertador. Então eu quero dizer para você: o coração de Jesus tem uma fonte inesgotável de tudo que você precisa. Você precisa de cura, Ele é a cura. Você precisa de coragem, Ele é a coragem. Você precisa de alegria, Ele é a alegria. É a fonte do coração de Jesus.
Se apega nele. Não viva segundo o cenário. Tem uma palavra que diz em Salmo: erga a tua cabeça, ó porta. Erga a tua cabeça. A tua cabeça precisa ser erguida, porque é do alto que vem o nosso socorro. O nosso libertador tem uma fonte no coração dele de vitória. E ele quer que você fique próximo dele. Seja esses 300 homens que tomou água vigilante. Porque confiou, vestiu a camisa de guerreiro, vestiu a camisa do exército de Deus. Então vista a camisa, porque se você tiver medo, você não volta para casa. Aleluia. Se você fizer as coisas sem vigilância, você também não vai conseguir ficar no exército de Cristo. Então tenha o comportamento de alguém que está no exército do Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus, eu profetizo que hoje o Senhor está te levantando do vale, está te levantando desse deserto, está te levantando dessa solidão, dessa dúvida. Você que está aprisionado, você que está preso pela enfermidade, pela depressão, pela ansiedade. Hoje Deus quer mostrar para você que tem um libertador disponível. E esse libertador é Jesus. O coração dele é a fonte da tua vitória. Então toma posse, toma posse. Levanta a tua cabeça. Nós somos todos mais do que vencedores. A palavra de Deus não mente, não revoga. Toma posse, meu irmão. Toma posse, minha irmã. Eu te cubro com o sangue de Jesus Cristo. E eu declaro que a fonte da nossa vitória, que é Jesus, já está na nossa casa. Já está no nosso coração, já está no meio de nós. E a vitória é uma consequência da nossa obediência. E eu libero essa palavra na tua vida. Vai com a força que tu tens. Você tem força porque você tem Jesus. Amém? Eu te cubro com o sangue do Cordeiro. E eu declaro que nós somos todos mais do que vencedores para viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E eu quero te dizer uma coisa. Uma semente, o Senhor aguarda o processo dela. A 30, 60, 100 por 1. Você que não está conseguindo dar 100 hoje para o Senhor, dê 30. O Senhor respeita a tua estrutura. Dê 60, o Senhor vai respeitar a tua estrutura. Porque o nosso Deus, Ele aguarda, Ele respeita o processo. Porque Ele conhece a estrutura de cada um. E Ele ama cada um de nós. Receba este amor, em nome de Jesus. Amém.